uma multa de R$ 2 milhões por descumprir as resoluções da Anatel. A Justiça Federal de Pernambuco condenou a TIM a pagar o valor por danos morais coletivos. Além do setor de telefonia, planos de saúde e bancário, a Justiça também recebe uma grande quantidade de ações relacionadas ao serviço aéreo. O vai e vem nos aeroportos. Milhares de pessoas passam diariamente por eles. Viajantes, turistas, trabalhadores, estudantes, e as queixas são inúmeras. Sim, já algumas vezes. Até recentemente, tem uns 15 dias, a última vez que eu estive em São Paulo, eu tive problema com um voo que era para sair às 14 e saiu às 19. Não, nunca tive, essa é a primeira vez. E o que está acontecendo? O que ela falou aí. Então, as minhas malas também levaram tudo. Então, meu menino ficou sozinho ali, eu já estava aqui, feito louco, pensei que ele tinha embarcado sozinho no avião, entendeu? E a gente veio aqui atrás do direito, não esperava que eles iam levar as malas da gente sem avisar, entendeu? E infelizmente levaram. Problemas que nós já tivemos com companhia aérea é a falta de cuidado que eles têm com a bagagem, né? Que muitas vezes danificam e não querem. Aí você é obrigado a tomar decisões judiciais para que se resolva a questão, porque amigavelmente é meio difícil, né? E quando a queixa é pela internet? No caso, por exemplo, de uma viagem de avião, você não recebe nada, fica tudo na internet, então a ANAC, por exemplo, não disciplinou um contrato específico, o consumidor fica cada vez mais distante de saber o que é direito e o que é dever. O caso de Bruno foi o extravio de bagagens. Fiquei sem a bagagem, foi meio um grande transtorno. Aí eu tive uma despesa grande, porque eu tive que adquirir roupas, outros pertences de higiene. O problema da Jéssica tinha acabado de acontecer. Foi a primeira vez. E o que acontece? Nosso voo estava para 11h46. Até essa hora a gente está aqui. Eles embarcaram com nossas malas. Quando a gente entrou na aeronave, eles falaram o que pra gente? Que era um problema no motor. Então todo mundo ficou tenso, era a senhora chorando, era todo mundo querendo sair. E eles só falaram pra gente que quem saísse ia perder, só isso. Se a gente saísse do voo, do avião, a gente ia perder. Os casos de Bruno e Jéssica estão entre os que figuram na Justiça como os mais comuns. Na Justiça Federal, esse quadro meio que se repete. As empresas ainda em determinados setores são reincidentes, principalmente os setores que são regulados, esses são os piores, plano de saúde, energia elétrica, telefonia, são sempre os setores regulados, são os mais reclamados, o que não era para ser. Depois de tanta dor de cabeça, o Bruno ainda conseguiu uma reparação na Justiça. Aí eu consegui um ressarcimento moral e financeiro também, pelos gastos que eu tive na época. Eu acho que a partir do momento que a empresa não dá nenhuma resposta, aí sim, porque eu acho que só eles sentindo no bolso que eles vão tomar outras providências, cuidar mais das partes de bagagens, necessidades dos passageiros, etc. E foi a sentença do juiz federal Frederico de Azevedo, da Terceira Vara Federal de Pernambuco, que fez a operadora TIM sentir no bolso o peso por desobedecer resoluções da agência reguladora. Por 2 resoluções da Anatel, ela teria que prestar, essa companhia telefônica teria que prestar determinados serviços, como rescisão contratual, parcelamento de dívida, por meio físico, com pessoas lá. E eles só fazem isso por telefone, por meio telefônico. E isso estava descumprindo determinações da Anatel. Antigas, são de 2009, inclusive, até hoje não vinham sendo cumpridas. A própria companhia, no caso aí concreto, ela pediu à vara, né, no processo, uma fiscalização. Aí a Anatel e o Ministério Público Federal foram fazer a fiscalização junto com ela e constataram que ela estava errada, que ela estava descumprindo as resoluções da Anatel que determinam, em alguns casos, que tem atendimento físico. Essas demandas na Justiça Federal, elas vão acontecer sim, especialmente para as empresas públicas, que só podem ser demandadas pelo artigo 109 da Constituição Federal na Justiça Federal. É o caso, por exemplo, de algum banco público, é o caso de algum concessionário, como de ferrovia,
ou de outro órgão, principalmente quando a agência reguladora é parte na ação para discutir se ele tem dever fiscalizatório ou não, esses processos são migrados para dentro da Justiça Federal. O juiz explica que, além de arcar com a multa, a empresa teve que fazer alguns ajustes. No caso aí, se foi aplicada uma multa, porque foi uma ação civil pública, e a multa foi aplicada e essa multa vai para o fundo que a lei de ação civil menciona, um fundo social. Aí foi aplicada uma multa, que foi de R$2 milhões, e ela tem que instalar esses postos físicos nos centros de atendimento dela, no estado de Pernambuco, né? Ela tem que sentir do ponto de vista até econômico também, né? É a melhor maneira de punir, eu imagino, uma empresa, né? Para que a população não fique achando que é reiterado o fato de que o cidadão brasileiro não tem seus direitos respeitados. Mas graças a essa legislação que pegou, ela é praticada, respeitada e temida, nós podemos dizer que o Brasil tem um mercado mais justo. Nesses 25 anos, a gente viu uma melhoria muito grande da cidadania do consumidor. Ainda a gente não percebeu a parte preventiva.